Bom dia! Bom dia! Estamos começando nossa live de hoje com um tema tão pedido por vocês e que literalmente tira o sono de qualquer mãe, né? Literalmente. E obviamente, como eu não tenho tanta experiência no assunto, eu chamei uma convidada muito especial para poder compartilhar com vocês de forma muito mais efetiva sobre o assunto sono, né? E o bacana é que a Ana, ela não fala só sobre o sono do bebê e da criança, mas também dos adolescentes. Então, se tiver mamães de adolescentes aí, também vão super aproveitar o tema. Bom dia, Thaís! E aí, pessoal, então como que daqui a pouquinho eu já vou chamar a Ana, tá? Pra gente começar. E aí, vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês ao longo da live que for aparecendo. Se for do tema, né, a gente tiver no assunto, eu já vou perguntando pra Ana e a gente já vai respondendo. Se não, eu deixo pro finalzinho, a gente separa uns minutinhos pra gente poder tirar essas dúvidas, tá bom? Mas ao longo da live, se vocês quiserem já ir perguntando, de boa, tá bom? Então, deixa eu achar aqui a Ana. Vamos ver se a Ana me aceita. Oi, Olá, Ana! querida. Bom E dia. aí? Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu tenho certeza que muitas mães vão se beneficiar com todo esse conteúdo que você vai passar pra gente, viu? Muito obrigada mesmo. Maravilha, maravilha. Só quero saber, vocês estão me ouvindo bem, apesar da rouquidão? Eu tô te ouvindo bem. Tá, Acho que o todo mundo pessoal que tá. tá aí. Maravilha. Para mim, tá travando um pouco sua imagem, Será que é a minha internet? Não sei, eu tô te vendo normal. Tá vendo normal? Então, É, beleza. bom, você me ouve bem? Te ouço bem, inclusive tô até no quarto das meninas aqui, para que o Wi-Fi pega melhor. Mas qualquer coisa, você, o pessoal que está aqui, Temístocles, sejam bem-vindos. Tatiana, vocês podem colocar aqui embaixo, por gentileza, para saber se minha voz está saindo bem, se o vídeo, porque a minha internet está dando aqui umas falhas, tá bom? E a minha voz também. É, Então, eu peço desculpas já, né? Já vim aí da semana passada com as meninas um pouquinho doentinhas aqui, mas melhorando. E aí eu peguei, né, um pouquinho de gripe também, tô nesse finzinho. Então, às vezes vem tosse, então já tô aqui com a minha água à mãos e super disponível aqui. Super grata, né, pelo convite da doutora Nayane, que é uma profissional incrível, né? A gente se encontrou aí nesse universo, né, de jornada juntos, empreendedora, e uma profissional que eu admiro e que trata, né, que cuida dos nossos pequenos de uma forma integral e com muita competência. Então, eu fico muito honrada de estar aqui no seu perfil, né, nesse espaço seu, né, como educadora integrativa do sono infantil. Então, meu nome é Ana Groninger, para quem não me conhece. Eu sou mãe da Clara, de 5 anos, da Beatriz, de 3 anos. Então, tudo que eu venho agregando de especialização, de conhecimento na área das famílias, na área do bem-estar familiar, né? Eu vivo na prática também. Não sou minha mentora, então eu não sou perfeita, né? Não tenho, né? Então deve ser tudo perfeito lá. Não é, a gente está em constante evolução. Eu acho que é justamente os desafios que eu tive e que eu, né, porventura tenho na maternidade, é o que me move a trazer, né, mais aprofundamento, conhecimento para transbordar para as famílias, né? Então, minha jornada começou em 2018 com a disciplina positiva e desde lá não parei de estudar, né? Então, me formei como educadora parental, mentora parental para educação empática, educadora da infância e parentalidade e sono pelo Family Wellness Institute, que é um instituto internacional que traz, então, é o que a gente vai falar hoje, da abordagem da saúde integrativa infantil para o sono,
tá? Então, tudo que eu for falar hoje, né, que a gente for trazer de reflexões, de, né, conhecimento, vai ser baseado na saúde integrativa infantil, que é um olhar de acolhimento, como a Nayara comentou, para o bebê, para a criança, para o adolescente, né? Recém me especializei em adolescente, no sono do adolescente, e também para a família, né? Então vocês vão perceber que não é um olhar, né? Nem só para os pais, nem só para as crianças, a gente tem que ter uma harmonia, né? Nesse contexto, né, Nayane? Porque para cuidar de uma criança, a gente também tem que estar emocionalmente disponível. E a gente acha um combinado entre tudo isso. Um prazer estar aqui. Que bom, que bom. Fico muito feliz. E falando até nessa questão integrativa, né? Eu imagino que você também aborde isso. Até de dúvidas que normalmente eu sempre recebo, inclusive na caixinha de ontem veio dúvidas nesse sentido, onde as mães falam muito assim, Nayane, a rotina tá toda ajustadinha, né? Inclusive, eu como atendo como osteopata também, então às vezes vem mães aqui tentando buscar na osteopatia uma forma de ajudar no sono dos pequenos também. E Sim. também algo que eu ouço muito aqui. Ajustei toda a rotina, tá tudo certinho, mas meu filho ainda acorda muito à noite, tem muitos despertares. E eu vou até dar um relato meu como mãe, porque assim, na minha primeira filha, ela tem 6 anos. Então, assim, desde o primeiro dia de vida dela, eu ouvia muito isso, então eu seguia a rotina certinho. E assim, com 3 meses ela começou a dormir a noite toda. Então, se alguém me perguntasse até então sobre o sono, eu ia falar rotina, rotina, tem a rotina. Para mim, tudo era rotina. Uhum. Então, quando o Pedro nasceu, Pedro fez 1 ano agora. Rotina. Parabéns. Então, eu comecei a fazer rotina certinho, rotina, rotina, rotina. Só que com o Pedro não foi assim. Então, eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu imagino, assim, a rotina faz parte dessa construção, né, de uma boa noite de sono e tudo mais. Mas eu imagino que não seja apenas esse ponto que a gente deve olhar, né? Então eu queria trazer esse assunto para que as mães até se tranquilizassem que, ok, se a sua rotina está toda ajustadinha, calma aí, nós temos outros pontos para olhar. Com Será que essa mãe está certeza. olhando para esses Com pontos? Então eu queria que você certeza. falasse um pouquinho sobre isso. Maravilha, Nayane. Isso é uma dúvida extremamente comum, pertinente e super valiosa. Porque nós, na saúde integrativa, a gente aborda as questões de sono em 4 aspectos básicos, tá? Então, a rotina é um dos aspectos, que vem o aspecto comportamental, que é aquele dia equilibrado para aquela criança, que vai trazer as atividades adequadas para aquela criança. Então, se é um bebê de 6 meses, é diferente de um bebê de 1 ano, que é diferente de uma criança de 3 anos, e que é diferente individualmente para aquela criança. Se é uma criança mais no movimento, ela precisa ter atividades que vão suprir essa necessidade de movimento dela, senão ela vai para o sono com essa dieta sensorial aquém, e vai sobrar muito movimento para a noite, tá? Então, a dieta sensorial adequada para essa rotina são as atividades, nem de mais nem de menos. Às vezes a gente também sobrecarrega, então tem rotina, mas às vezes tem muita, né? Muita atividade. Hoje em dia, né? A gente tem tantas preocupações de trazer uma língua nova para a criança, né? Um idioma novo, dependendo da idade, psicólogo, terapeuta ocupacional, natação, balé, judô. E às vezes isso também pode sobrecarregar essa criança. Então, eu diria uma rotina ajustada, com dieta sensorial adequada, alimentação adequada, né? A gente sabe das diferenças de necessidade de um bebê de faixa etária diferente, de individualidade, né? Você que trouxe, né? Mãe de 2, mãe de 3, né? Às vezes tem uma certa comparação, é possível observar, né? Como alguns bebês demandam mais aporte calórico na mesma faixa etária e outros menos, né? Então não é porque é menino que é menina, né? Normalmente tem esse mito, né, popular de que E o que menino não é mais mama mais, né? comilão, né? Então, assim, pode ter que naquele rol de experiência dessa família, dessa pessoa, tenha tido isso, mas é a individualidade. Então, às vezes eu vou regular uma mamada e tudo mais, mas às vezes aquele bebê
vai estar com fome. Nilma tomou um monte, mas às vezes ele está em crescimento, às vezes isso muda. Então, uma dieta alimentar adequada, né? E uma dieta de sono adequada. Então, essa criança, eu digo dieta por conta, né, da estrutura, mas dependendo da idade, ela tem as sonecas adequadas para aquela idade, né? E elas não precisam ser somente realizadas, elas precisam ter qualidade, elas precisam ser reparadoras. Então, dentro de uma rotina, ok, eu estou considerando que dieta sensorial tá ok, dos movimentos, de tudo, dieta alimentar ok, as sonecas reparadoras e adequadas para aquela idade e a dieta de conexão, né? O potinho do amor, né? E não só, gente, não só com a mãe, né? Às vezes a gente que traz esse bebê à vida, né? No sentido de gerar, de gestar ou de criar, né? A gente às vezes pode cair como um peso de que o potinho do amor sou só eu. Meu Deus, isso cai super em cima de mim, porque eu trabalho fora, eu tenho mais de um filho, ou eu trabalho em casa, e às vezes o trabalho de casa ainda demanda até mais do que um trabalho fora, que você tem horário de entrar e sair, né? Então, o potinho do amor, né? Você, mãe, né? Eu digo a maioria quem está assistindo, você, pai, você não é o centro da vida do seu filho, né? Isso é muito importante. Você é extremamente importante, você vai conduzir, mas esse filho também, ele tem uma equipe aí junto, que seja uma escola, que seja uma vizinha. Eu não tenho rede de apoio, né? Eu vou buscar, né? Que seja o pediatra. O pediatra é uma rede de apoio, né? Uma tia. Então, esse tanquinho de amor, esse bebê, essa criança, ela precisa se sentir vista e importante, né? Para ela se sentir segura e aí dormir, né? O momento do sono é o momento mais vulnerável do nosso dia. Então, por isso que a criança precisa estar se sentindo segura através de uma rotina adequada. Então, se ele teve todos esses pontos, beleza, estamos partindo do princípio, né, de que essa rotina tá ok, que são os aspectos comportamentais, como a gente disse. Só que nós temos, né, como eu disse, 4 aspectos. Um deles são os aspectos neurológicos. Então, é importante entender o ajuste de expectativas para aquela faixa etária, né? Às vezes é possível, muitas famílias, até mesmo eu diria, mais incentivadas pelo que se ouve na internet, nos livros, de beber 10 a 12 horas de sono por noite, né? Ininterruptos, igual você trouxe, né, Nayane, sua experiência. 3 meses de noite toda, né? E aí a gente tem uma série de divas importantes, né? De acordo com a faixa etária, tá bom? E de acordo também com as características temperamentais e sensoriais dessa criança, tá? Então, a gente não fala em temperamentos né, na saúde integrativa. A gente acredita que quando você fecha um diagnóstico de um temperamento, colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, enfim, né, é totalmente real para um bebê, né? Ele tem características temperamentais. Ele pode ter um nível de energia mais alto, nível de energia mais baixo, a intensidade, aquele bebê mais intenso, que chora mais intenso, que qualquer coisa que saiu da rotina, né, é mais intenso, adaptabilidade mais lenta. Então, tem características que vão impactar diretamente se é um bebê que vai conseguir esticar mais horas de sono noturno ou menos, ou ele vai precisar de mais suporte, né? Então, características temperamentais e sensoriais, como a gente disse. Às vezes eu vou fazer para o segundo filho a mesma coisa que eu fazia para o primeiro, né? Porque deu certo. É lógico, gente, isso é óbvio. A gente sempre vai repetir um padrão que está dando certo, né? É economia de energia para o nosso cérebro, né? Então, é totalmente esperado a gente fazer comparações. É natural, porque para a gente saber o que é branco, a gente precisa saber o que é preto, né? Então, isso faz parte da nossa evolução e do nosso desenvolvimento também como pais, como mães. E quando você vê que você repetiu e não deu certo, pode ser que esse bebê esteja tentando, né, te comunicar necessidades diferentes em termos de nível, né? Necessidades básicas humanas são universais. Todos nós, adultos, crianças, idosos, adolescentes,
temos necessidades humanas básicas, né? Alimentação, conforto, segurança e por aí vai, uma lista, né? Mas para aquele bebê, às vezes ele precisa de mais estímulo, às vezes ele precisa de menos, às vezes ele precisa de um ambiente de soneca, breu total, ruído branco, temperatura adequada. Ah, e é frescura, né? Prestem atenção sobre isso, se não é um padrão replicado, né, até ouvido na infância. O bebê, a criança, eles não têm o cérebro totalmente formado, então é impossível você trazer, nos estudos até o momento, da neurociências, que um bebê manipula, né? Que, ai, nossa senhora, você está mal acostumando, né? Que é muito colo. Nossa, gente, mas como que esse bebê vai viver, essa criança vai viver? Tem que estar tudo no escuro, quietinho, tudo. Às vezes é uma necessidade desse bebê e dessa criança. É uma criança que tem uma sensibilidade maior, né? E se você não olhar para isso, você muito provavelmente vai trazendo um contexto de exaustão para essa criança, né? Ele não descansa porque eu escutei falar que precisa acostumar a dormir no claro, no barulho, porque imagine num lugar que não tiver tudo escurinho, como que vai ser? Tá, mas Uhum. provavelmente isso vai ser uma exceção, né? Então, o bebê ele precisa, né, desses olhares individuais para cada criança, não só para a faixa etária, né? Então isso tem os aspectos neurológicos. A gente precisa saber o que esperar, como que a gente vai atender essa criança, essa demanda dessa criança. Né? Ela é um ser individual, um ser totalmente único, né? Se ela veio um girassol, não adianta você querer que seja uma rosa. Não adianta que você queira que seja igual ao do vizinho, ou igual o filho mais velho, né? Às vezes a gente tem isso de, ai, mas era tão fácil, tipo, não tinha problema nenhum com sono, agora acho que, né, veio para apagar a língua mesmo, enfim, né? Ou porque a gente começa a comparar com o filho, né, de outras pessoas e a gente se sente inferior, a gente se sente menos mãe, falar o que que eu tô errando, imagina, eu não consigo, né, trazer um sono de qualidade para o meu filho, ele só chora comigo, meu Deus, o que que tem de errado comigo, né, ou com ele, enfim, e a gente vai olhando para esse lugar, né, de se encontrar, de se olhar, então por isso que olhar e buscar ajuda, né, de um educador integrativo quando nada já, né, tudo já foi tentado. Eu tentei, eu olhei na internet, eu vi, eu tentei me conectar, não está certo, né? Então, se a criança desperta muito de madrugada, demora mais que 30 minutos para pegar no sono, e dentre outros fatores, né? Procure ajuda e eu vou estar, né, super disponível, né? Caso seja a sua escolha de poder te ajudar. Então, os aspectos neurológicos é um ponto, né? Além dos comportamentais que a gente falou. Temos outro ponto que são os aspectos físicos e fisiológicos. E aí vem uma grande contribuição da empatia, né? Que eu, nossa, eu usei com as minhas meninas, eu tive essa oportunidade, principalmente, né? A gente sabe, né, que o bebê fica totalmente apertadinho, se adequando aí aos órgãos da mãe, à coluna, aos ossos, a todo esse espacinho gostoso, seguro, quentinho. Mas tem sim, né, posições aí que vão ser ajustadas com a osteopatia, né, principalmente depois desse parto, para que esse bebê se alinhe, né? Ele é todo molinho, então, né? Quem não sabe, ele tem os espacinhos entre os ossos. Então, se um fica encavalado com o outro, né? Isso pode pressionar uma série de situações, né? De partes dentro do corpinho e isso gerar um desconforto físico nesse bebê. Então, por isso que a osteopatia, né? É muito, é, perdão, gente, vou tomar uma aguinha. Ajuda muito nesse alinhamento, nesse posicionamento, para esse bebê ter espaço para crescer e se desenvolver, e isso não ser um fator impactando no sono, né? Então, sim, é importante, mas a gente tem que olhar tudo, né? Então, temos também cólicas, desconforto intestinal, um bebezinho, ele tá aí com a questão da disquesia também, que a gente sabe que é aquela falta de controle dos esfíncteres, né, que são aquela parte interna de digestão desse bebê. Então, tem N fatores que ele vai se adaptando no mundo externo à barriga da mãe,
né? Então, tem desconfortos físicos e fisiológicos, como, por exemplo, a fome, como a gente falou. Ah, mas não é mais fome, porque eu vi na internet que o despertar da meia-noite é fome, mas o das duas não. Prestem Sim. atenção, né, no quanto isso está te distanciando do seu bebê, da sua criança, ou pode estar, né, se distanciando. Então, Sim. fatores físicos e fisiológicos, e por fim, nesses 4 aspectos, também tem os fatores emocionais, né, que aí, gente, é uma gama muito importante, porque, gente, uma mãe, um pai em privação de sono, tá descompensado emocionalmente. Uns mais, outros menos, porque é uma necessidade básica do ser humano, né? Então, olhar para esse pai, para essa mãe, de como que a gente pode fazer para olhar para o contexto, para melhorar, né, esse sono para toda a família, né, com respeito a cada um, sem fazer treinamento de sono com o bebê, porque os treinamentos de sono, que são aquelas técnicas, né, ou que deixam o bebê chorando, ou choro controlado, que chora um pouquinho, volta, ou aquele pull up, pull down, que é de você pegar o bebê, acolhe, volta no berço, pega, acolhe, né? Isso pode gerar um estresse tão imenso no bebê e nessa mãe, nesse pai, um método totalmente automatizado que desconecta, que separa, né, a cria do criador, né, no sentido, né, de quem gestou, né? E isso é insegurança, né? Isso é insegurança. E dependendo desse bebê, lembra das características temperamentais, se é um bebê mais sensível, se é um bebê que teve já uma gestação, né? Essa mãe, esse bebê, uma gestação delicada, né? Enfim, com várias situações. Se já foi um tratamento para engravidar e foi tão difícil, então tudo isso conta na vida do bebê, né? O bebê, ele começa a vida dele aqui na concepção, né? Na hora que o óvulo e o espermatozoide aí são fecundados, né? O óvulo é fecundado. Então é muito importante a gente olhar para tudo isso, né? E olhar para o contexto emocional, porque a mãe, o pai, o cuidador que for colocar esse bebê para adormecer, ele vai estar nessa ressonância de sentimentos, né? Então, se eu tô com pressa, que eu quero que meu bebê durma porque eu tenho outra coisa para fazer, ele não vai entender que, ai, minha mãe precisa comer, então deixa eu dormir para ela ir lá comer, né? Ele vai se sentir em perigo, né? E por isso que olhar para a sua necessidade de colocar o bebê para adormecer é tão importante olhar para a necessidade do bebê, né? Tem que olhar para esse contexto. É diário, né? E saber que os fatores emocionais também contam. Ainda mais quando a gente tem uma comparação, a gente começa, meu, por que esse bebê não dorme? Mas a outra dormia assim, assim, assim. E a gente começa a desconectar de novo desse serzinho que está aqui, totalmente dependente. Né? O bebê humano é o mamífero que nasce mais imaturo, mais imaturo. Ele não faz nada sozinho, né? Mal é mal, ele respira, faz aí as questões internas, ainda com bastante desafios, né, de gestão, respiração. Ele respirava pelo cordão umbilical, agora ele respira pelo pulmão. É uma outra forma de respiração. Então, temperatura, ele é muito sensível, gente. A pele do recém-nascido não é uma coisinha, né, tão sensível, despela, ele descama, né, de tão fininha que vai se formando aí a proteção, a barreira física de proteção. Então, é olhar para esse bebê, né, que ele vem, né, ele nasce muito imaturo e ele precisa, principalmente nos 3 primeiros meses, né, que é o período que a gente chama de esterogestação. A gestação, então, fora da barriga. Ele ainda precisa de muito contato, contenção, respiração da mãe, batimento cardíaco da mãe, né? E do pai também é muito importante. Então, tudo isso é o que gera um sono de qualidade, né? Porque eu tenho certeza que quem busca, né, o dormir a noite toda, que é um sono de qualidade para ela, para o bebê. Ela não quer fazer a qualquer custo, mas às vezes ela tá, né, essa família tá tão exausta que ela vai partir para qualquer coisa, porque ela tá fora de si. E ela sabe que se ela não fizer isso, ela vai ser cada vez pior o relacionamento carga, né, que a gente vê muito hoje em dia, né, com muitas funções para essa mãe, para essa mulher, né? Existe aí o burnout parental, que é aquela estresse crônico profundo
que pode gerar depois uma depressão materna. E isso vai o quê? Vai afastando o bebê dessa mãe, dessa família. Então, por isso que é importante, que rotina é importante. Sim, tá? A rotina, ela traz uma previsibilidade, ela traz essa segurança para o bebê entender o que que vem depois de cada coisa, porque ele não entende cognitivamente, né, racionalmente. Ah, agora é a hora do almoço, agora é a hora da noite. Né? Ele entende pelos eventos que se sucedem. Então, a rotina é importante, previsibilidade, segurança. Mas também, né, é muito importante olhar como que essa rotina está sendo colocada. Será que está sendo uma prisão para essa mãe, para essa família? Né? Então, será que nesses 3 primeiros meses, né, que a gente já sai do hospital, já quer organizar a rotina, né? Será que eu não estou desfocando o meu foco para o bebê? Que o grande ponto do encontro de hoje é observem seu bebê, observem seu filho e se observem, né? Porque essa observação vai fazer com que você observe se realmente ele precisa mais de escuro, mais de claro, se ele está com fome, se ele está entediado, ele só quer sair daquele lugar, se ele quer colo ou se ele não quer colo. Isso é também bem comum. Às vezes, às vezes tem bebê que ele não quer o colo naquele momento, ele quer espaço, né? E é pontual de cada criança. Então, olhar para esse bebê, para essa mãe, para essa família, vai fazer a diferença para você ver como que a rotina está sendo sua amiga ou também sua inimiga. Né? Então, é olhar para a rotina como um recurso valioso de previsibilidade e segurança, e até mesmo para a família. Né? Eu tenho 2 filhas, então a rotina, gente, super ajuda você a encaixar as necessidades de cada criança, para que tenha, então, alimentação, atividade, tempo de qualidade. Se não tiver uma rotina, tudo vai ser atropelado. E um bebê que está com tudo atropelado, está com fome e sono. Ele não sabe se ele dorme, se ele come, mas se ele come, ele está dormindo na mesa. Se ele vai dormir, ele tira uma soneca curta, porque ele está com fome, só que ele não terminou de tirar a soneca, e aí fica uma loucura. Né? Então a rotina é extremamente nossa amiga, né? Mas a gente tem que olhar para todo esse contexto, tá? Tô sem palavras, Ana. Quanta informação rica que você passou, assim. E eu percebo isso muito na prática, né? Então, eu vejo assim que a rotina é o mínimo para manter todo mundo sobrevivendo, né? Não só os bebês, né? O irmão, a família em si. Você olhar as necessidades desse bebê, desse indivíduo, dessa criança. E eu percebi muito isso, muito diferente da Helena e do Pedro. E até hoje, muitas vezes a gente acaba no automático, querendo fazer tudo igual, porque já é um caminho que você percorreu, mas é o que você falou, né? Eu não tenho 2 girassóis em casa. Eu tenho uma rosa e um girassol. Então eu não posso colocar os dois no sol da mesma quantidade de tempo. Eu não posso colocar água do mesmo jeito que eu coloco nos dois. E eu preciso ter consciência disso. E quando eu estou muito bitolado na rotina ou em algo muito específico, eu me desconecto da criança. Né? Então eu quero fazer tudo muito igual, que eu já conheço, o caminho que eu já percorri, e eu me desconecto e acabo não conseguindo ver as necessidades desse bebê, o que ele está precisando nesse momento. Né? Então, eu achei perfeito, assim, tudo que você falou, que a gente não tem como só olhar realmente a rotina. É perfeito, assim. E até uma coisa, que é uma dúvida que eu vejo também muitas mães, e até eu já tive essa dúvida, que assim, a gente espera que, por exemplo, nesse primeiro ano de vida, esse bebê acorde eventualmente mais vezes, porque ele vai precisar mamar e tudo mais, né? Quando a gente começa já a não esperar tanto que esse bebê acorde, né? Então, por exemplo, um bebê de 2 anos, 3 anos, tecnicamente ele já não precisaria acordar para mamar, por exemplo. Ou não, esse bebê pode sim ter necessidade de se alimentar na madrugada. Então, quando a gente olhar aqui, que eu acho uma preocupação da mãe, não só dela querer descansar e dormir a noite toda, mas talvez ela se preocupe assim, nossa, será que está sendo saudável para ele acordar para mamar ou
acordar tantas vezes, ou ok, tá dentro do que a gente ainda espera. Não, Perfeito, não sei. perfeito. A tosse me pegou um pouco aqui, peraí. Mas vamos seguir, gente. Me Vou até tomar uma desculpas. água. É, mil desculpas aí. Se ficar muito ruim, a gente pode também marcar um outro bate-papo para complementar, tá bom? Mas vamos lá. Então, pergunta de milhões. É uma expectativa, né, da família, tá bom. Eu quero olhar com respeito para o sono dele, para mim. Mas e aí, quando isso tudo vai acabar, né, entre aspas? Então, a gente sabe que os despertares, eles são comuns na infância, né? A gente já falou que um bebê é totalmente dependente. Ele precisa se apegar a um adulto responsivo com ele, né, nas suas necessidades, para ele sobreviver. Senão ele morre, tá? Basicamente isso. Então, quando ele chora, quando ele desperta, ele está comunicando uma necessidade a ser atendida, tá? E é óbvio que, como um bebê nasce imaturo e vai, né, se desenvolvendo ao longo da vida, no primeiro ano de vida desse bebê, é o momento que ele vai, né, ter a maior porcentagem, vamos pensar assim, de probabilidade dele chamar o cuidador, né? Porque o estômago é pequenininho, né? A digestão é rápida, né? Ele tem, né, dependendo do bebê, mais necessidade, então, de colo, contato, carinho. Ele tá desenvolvendo novas habilidades na mil, né? Só pegar a foto do seu bebê de recém-nascido, ou se não tiver foto, lembrar na memória, a roupinha, você pega a roupinha, né? Esses dias eu estava fazendo uma limpa aqui, a minha mais nova nasceu com 36 semanas, né? Um prematuro tardio, era um tico, né? É aquilo. Aí você vê a festinha de um ano, ou se não teve festinha, veja seu bebê com um ano, né? Como que foi, tudo que ele já aprendeu. É exponencial o nosso desenvolvimento no primeiro ano de vida, né? E isso traz insegurança, o novo traz insegurança muitas vezes, né? A gente se perde nessa nova habilidade de madrugada. Então, tem os bebês que estão passando aí por uma fase de movimentação, né? De novas habilidades e ficam lá treinando, balbuciar, cantar, né? Fazer gritinho, tudo. E às vezes ele até se dispersa com isso de madrugada e ele não consegue voltar a dormir sozinho. E aí ele precisa chamar o cuidador, que vai lá, perdão, trazer segurança, calma, tranquilidade, relaxamento, e ele volta, tá? Então, no primeiro ano, tá? É muito comum os despertares, tá? Eles tendem a serem diminuídos por conta do amadurecimento cerebral, principalmente a partir dos 6 meses, tem uma organização do sono, que pode ser uma fase que a desperte mais, porque eles têm mais ciclos de sono, mais estágios de sono, tá? Mas também pode ser um momento que ele desperte menos, porque ele já estica mais a primeira parte da noite. Na verdade, isso pode acontecer já com 2 semanas de vida, 2 meses de vida, tá? Esticar a primeira parte da noite de 3 a 5 horas, tá? Mas não é tão esperado. Já a partir dos 6 meses, se um bebê desperta com menos de 3 horas, em média, né, da primeira adormecer noturno, tem algo para olhar aí. Esse não é um despertar esperado. Então, a partir dos 6 meses, então, a gente tem esse hipnograma que a gente consegue enxergar os ciclos de sono. Então, todos nós adultos também. A gente tem um ciclo de sono que a gente vai aprofundando o nosso sono, né? Não REM 1, 2, 3. Depois a gente superficializa para o sono REM. Tem um micro despertar. E se tá tudo bem, a gente volta a dormir. Se tem algo, né, nos incomodando ou precisando de suporte, a gente vai despertar. Nós adultos, vamos fazer xixi, né? Às vezes a gente vai despertar nesse micro despertar, você não acordou pelo xixi, você acordou por causa do micro despertar, e aí você vai lá fazer o xixi, volta e dorme, às vezes você nem lembra. Né? Às vezes você vai tomar um copo d'água, às vezes uma preocupação do trabalho com o filho, né? A gente desperta nesse micro despertar, depois não consegue voltar. Por quê? Porque você está preocupada, você está ansiosa, você está angustiada, né? Então, nós adultos também temos esses micro despertares, essas necessidades, às vezes, de recursos para voltar a dormir. E o bebê
né? Nada mais justo do que ele também ter esse espaço. Então, essa é uma comunicação, né, que tende a diminuir a necessidade, né, por conta dessa, porque ele já consegue se alimentar mais, né? Então ele já consegue o aporte calórico maior durante o dia, né? Ele já consegue, né, usar mais as habilidades dele durante o dia e não precisar mais da noite jogar a noite mais para o adormecer, para algumas mamadas, né, dos 6 meses a 1 ano, né, onde a fase de introdução alimentar está começando, está se consolidando, né? Então aí alimentar isso tende a diminuir cada vez mais, né? A ponto de quando ele tiver com essa introdução alimentar consolidada, né? Que o período, isso pode acontecer até 2 anos, tá? Até conversando com uma nutricionista integrativa, que é uma colega de trabalho, Nayara, ela me trouxe essa novidade. Para mim, a introdução alimentar, ela até 1 ano, né? Ela falou, não, ó, a consolidação de tudo isso é até 2. Então, a gente vai olhando para o aporte calórico dessa criança e vai vendo, né? Às vezes se tem sim algum hábito, né, de uma mamadeira noturna e ele não tenha mais fome, mas ele tem esse hábito, né, de voltar a dormir, né, é algo que na verdade aconchega ele, relaxa ele, né? Mas a gente vai olhando para tudo isso e vai reorganizando essa rotina com muita presença, seja do pai, seja da mãe, que seja de um cuidador disponível emocionalmente e muito acolhimento. Até o momento que essa criança vai se sentindo segura, vai tendo sua alimentação suprida, tudo, e ela desperta menos. Porém, tem as fases também dos medos, né? Por exemplo, então até o 1º ano de idade é muito comum, tá? É muito comum os despertares por fome, novas habilidades, emocional, enfim. Depois do 1º ao 2 anos, isso já cai, já diminui bastante, né? A ideia é diminuir bastante, principalmente sempre observando isso, né? Despertou 1 hora depois que dormiu, não tá legal. Isso é um ponto importante que mostra que algo precisa ajustar. Agora lá, dormiu 7, 7h30, 8, foi acordar meia-noite. Opa, já esticou a maior parte de sono profundo que ele tem na noite, é essa primeira parte. Então, isso mostra um sono, a princípio, saudável, junto com outros fatores, tá? Então, a gente vai olhando para isso. No primeiro para o 2º ano, isso diminui, ele já consolidou mais a introdução alimentar e tudo, e pode ter um despertar ou outro por insegurança, né? Em questão principalmente de mudança, começou numa escolinha, o pai e a mãe voltou a trabalhar, mudou o contexto familiar, houve uma separação, houve uma mudança de casa, tudo isso dependendo lá do começo que a gente falou, da adaptabilidade daquela criança. Se ele tem uma adaptabilidade mais lenta, ele vai precisar de um suporte com mais paciência, com mais dedicação, com mais olhar individualizado para ele, porque vai ser mais, demorar um pouquinho mais do que talvez a gente pudesse imaginar, né? Nossa, mas só mudou a cama, às vezes mudou do berço para a cama, né? Você fala, gente, mas ao mesmo lugar, né? Mas para ele pode ser muito, né? E às vezes é só isso. É só a gente se conectar e entender que assim, você não precisa ler livro, não precisa ver nada, né? Essa conexão genuína de, nossa, tudo bem, pode ser que, né, ele esteja estranhando o ambiente. Mudou, às vezes mudou, foi viajar. Tem criança que dorme melhor, tem criança que não dorme tão bem, né? Então, sempre levar um objeto de transição, né? Aqui tem a naninha da minha filha, né? Ela vai, gosta de um objeto, né? E tá mudando. Então, não é a gente também, né, que escolhe, ó, tem que fazer isso, mas ver o que a criança gosta. Então, fazer essa transição com objeto, opa, peraí, isso eu conheço, né? Então, observem, né? Às vezes é muita mudança para a criança. Mudou de quarto, mudou a pintura, mudou a cama, mudou de escola, né? E às vezes até para uma criança maiorzinha, que você fala, gente, mas já é grande, né? Já é grande, né? 5 anos, né? Para mim, que tem uma de 5, uma de 3. Ah, 5 anos, né? Imagino sempre quando a mais nova tiver 5, eu vou falar, nossa, gente, era um tico, né? Então, a gente se conectar, né, com, opa, o que será que pode estar impactando? Então, mais para frente, depois dos 3, eu diria,
Os 3 têm a fase dos medos, né, Nayara? Você que trabalha muito com essa mentoria de parental também. Tem essa fase de desenvolvimento, de começar a entender, né, bruxa, gigante, e não sei o que, começar a ter medo. E a gente saber trabalhar esses medos vai fazer toda a diferença para essa criança trabalhar com isso de uma forma positiva, não com uma invalidação. Mas não tem nada disso, monstro, olha aqui, você tá mentindo, você tá, né? E aí isso vai perdurando. Ué, mas a criança tá lá imaginando o monstro, vendo o monstro, né? E ela se sente incompreendida. E ela vai achando que é assim mesmo e vai ficando com medo. Às vezes ela não chama mais os pais, né? Mas ela tá lá. Quantos de nós adultos, né, não passamos por isso? Isso é muito comum nos meus atendimentos, que a gente olha para a família, né, para a infância da família. Nossa, eu lembro de eu acordar, eu sabia que eu não podia acordar minha mãe e meu pai, porque eles não iam acreditar em mim. Eu pegava meus bonecos, até há pouco tempo, peguei uma mãe que fazia isso, né? Eu colocava meus bonecos, eram as minhas seguranças, né? Era, né, nesse momento. E olha só, gente, esse pai, essa mãe não queria, né? Nem imaginava que isso poderia estar acontecendo. E às vezes essa criança está com privação de sono, mas ela não te chama, né? Ou porque foi feito. Exatamente, ou porque foi feito um treinamento prévio, né? E isso é muito incomum quando é feito os treinamentos. Então, é possível reverter? Gente, isso sempre, tá? Sempre. O nosso cérebro é fantástico, né? Nós temos uma capacidade de neuroplasticidade, tá? Então, se por algum motivo você tem usado o treinamento de sono, que é um condicionamento comportamental, para que esse bebê não te sinalize alguma coisa que ele esteja precisando, né? É plenamente possível reverter. Ah, mas meu filho já tem 8 anos. É possível, tá? Sempre é possível, tá? Até os nossos últimos dias. Nossa, lógico, nossa capacidade de neuroplasticidade, ela vai diminuindo. A gente sabe, o nosso corpo é impermanente, né? E os nossos neurônios vão lá diminuindo, vão tendo podas neurais. Mas sempre existe, tá? A possibilidade. Então, a gente sempre faz o melhor para os nossos filhos, o melhor que a gente entende com os recursos que a gente tem naquele momento, tá? A gente sempre vai buscar, qualquer pai, qualquer mãe, tá? Então, na minha ótica, né, no que eu trabalho, no que eu estudo. Então, é isso. Então, é muito importante a gente olhar para tudo isso, para garantir um sono de qualidade. Então, podem haver despertares depois dos 3 anos, né? Muito provavelmente não é por fome, né? Ele já tem esse aporte. Às vezes pode ser porque se ele estava doente, ele não comeu bem, isso muda tudo a questão da rotina, mas depois que volta, né? Isso já não é para ser mais um fator, né? E sim, as questões mais de ansiedade da separação, das questões emocionais, da proteção, da segurança, né? Então essa conexão pais e filho vai entender se eu posso levar minha criança para minha cama se for preciso, né? Eu posso ir com ela lá para a caminha dela, se for o que é melhor para nossa dupla. Então não tem certo e errado. Bom dia, todo mundo está chegando. Não tem certo e errado, não tem se cama compartilhada é ou não é o correto, né? Não é. Então é muito importante a gente se conectar, né, com esse bebê, com essa criança. Então, a partir daí, os despertares tendem a diminuir. Mas se ele precisa, é saudável que ele nos chame. É saudável que ele nos chame. Então, a ideia o sono saudável, ele é construído através disso, né? Porque a gente está ensinando para a criança, né, que ele é seguro, ele está seguro nesse mundo. E quando ele se sente seguro, é a partir daí que ele se sente com o potencial emergente para explorar, para conquistar cada vez mais autonomia, né? E a tão sonhada independência, né? Então, a independência no sono, né? Que inclusive foi até uma pergunta, né? Que eu recebi de uma seguidora lá, né? Ela trouxe por que com 8 anos ainda não foi subir e deitar sozinho para dormir, né? Quanto que é? Qual que é a idade, né? Isso é uma construção, tá? Não tem uma idade, né? Como eu falei, a partir dos 3 anos, esse bebê tende a ter, né, mais recursos, né? Ou até antes, né? Dependendo da criança, muito antes,
né? Essa capacidade de adormecer sozinho, tranquilo, mas isso é uma construção. Ele dormir a noite toda e não me chamar, né? Então saibam que se o bebê, se essa sua criança está te chamando, é porque ele sente segurança em você, ele busca segurança em você, tá? E aí, às vezes, a gente não sabe de onde vem. Às vezes pode ser uma coisa da escola, né? A partir dos 6 anos, né? O que começa a acontecer com maior frequência? Mais telas, mais impactos aí de conteúdos, às vezes, inapropriados para aquela faixa etária, que ela não sabe elaborar, ela não entende aquilo lá, né? Então, algo que foi falado na escola. Às vezes eu tenho um olhar para minha criança diferente das outras famílias da escola e tá tudo bem, é importante essa diversidade, né? É importante ela saber que o mundo é diverso. E aí que ela vai aproveitar e entender o que é certo, o que é errado, quais são os valores da nossa família e o que um faz e aqui é diferente. Mas ela vai ter essa maturidade com essa construção, né? Com essa segurança de que o mundo é um lugar seguro, que eu posso explorar. E a partir daí que a gente vai ter um adulto, um adolescente, inclusive, né, maduro, que sabe o que quer ou que está tentando, de repente mudou e está buscando, né, que seja na faculdade, que seja em empreender, às vezes não é a faculdade, que seja na orientação sexual, que seja, né, se ele quer casar, se ele quer ficar sozinho, se ele quer ter um cachorro, se ele quer ter filho, se ele quer morar em apartamento, se quer morar em casa, se quer morar nos Estados Unidos ou aqui. Então, é através desse porto seguro, dessas necessidades atendidas desde os primeiros dias, que esse bebê, essa criança vai desenvolver a sua própria autonomia no seu tempo, junto com o espaço, junto com essa segurança, tá? Então, eu diria que é esse olhar, né? Quando que vai acabar, né, os despertares? A gente não tem esse número, tá? A gente tem esse controle, né? Não, até porque, Do faixa graças a Deus, etária. graças a Deus, a gente não precisa controlar isso, porque se a gente olhar por essa ótica de que, opa, se meu filho me chamou, é porque ele está precisando, é porque ele confia em mim, ele tem em mim algo uma conexão. Opa, e se eu não tô bem emocionalmente, que saco, né? Que saco esse moleque, que saco essa bebê. Gente, e assim, e tem os sintomas mais variados possíveis. Olhem para o que isso diz, né, sobre o seu estado atual, né? Se isso tá se distanciando cada vez mais, né, do seu bebê, da sua criança, busque auxílio, tá? Então é muito importante isso, tá? Observar o que os despertares do meu filho, né, ressoam em mim, que forma que eu posso melhorar isso, às vezes é isso, às vezes eu vou dormir junto com ele, né? Às vezes eu vou trazer ele para minha cama. Ai, mas eu não vou mal acostumar? Muitas pessoas, ai, eu trouxe, foi a pior coisa que eu fiz, porque agora ele não sai, agora eu tô com um problema no relacionamento conjugal, porque aquele bebê, aquela criança tá lá, eu não tenho tempo para o casal. Não, é a partir de agora, tá? Então é todo esse olhar que a gente tem, né? Qualquer mudança de conforto para adormecer, né, é possível, né? Se eu estou cansada de amamentar para o bebê adormecer, ele pode gostar, ele pode, né, muito importante, é uma âncora sensorial a sucção, né, o ninar, o tato e tudo mais. Mas se para a mãe não tá legal, a gente vai olhar para esse contexto. Às vezes a gente precisa arrumar o sono para que de repente essa mãe, não era isso, eu não queria desmamar, eu só queria dormir melhor e melhora, né? E às vezes não, às vezes já chegou, o bebê já é maiorzinho, já é 1, 2 anos, dependendo da idade, a gente vai olhar. E é muito possível, com acolhimento, com respeito à díade, né, a dupla mãe e bebê, a gente ir mudando. Então é muito esse olhar, né, que os despertares são esperados, são normais, são esperados, eu diria, né, não tem normal e anormal, mas é como que a gente vai conduzindo isso e vai construindo nesse sono saudável para a criança e para a família. Eu acho que assim, eu gostei muito de tudo que você falou, mas o que me pegou bem, que eu acho que é um mito, talvez, é da gente associar que uma criança que dorme a noite toda é saudável, que tá tudo bem. E não necessariamente. Exatamente. Eu nunca tinha parado para pensar nisso.
que talvez essa criança que parou de chorar, ela parou porque ela viu que não era acolhida, então eu vou me fechar. Olha isso, né? E Ana, aí você acha, venci, ela tá dormindo a noite toda. E exato, mal você sabe o quanto ela tá sofrendo e muitas vezes começando a te trazer comportamentos no dia que são reflexos disso. perfeito. Olha, gente, tô arrepiada. Perfeito, Ana. E isso, assim, é muito, muito comum, Eu nunca tinha né? parado de É pensar. por isso que quando se fala que o treinamento funciona, funciona, né? Funciona. Uhum, Mas a que uhum. custo, né? E é muito... E assim, a ideia, de novo, aqui não julgar as famílias que buscaram esses recursos, né? Porque a Sim, família, ela tá buscando o melhor. Ela vê que ela não tá disponível, ela viu que a outro deu certo, ela vai buscar porque ela quer estar bem para cuidar desse bebê, dessa criança, entendeu? Então não é sobre isso. Tá? Inclusive, tem até colegas educadoras integrativas que trabalhavam com treinamento, porque o treinamento de sono é o que a gente tem hoje, na nossa grande maioria do mercado de sono, é o treinamento. Treinamento gentis, e que no fim das contas sempre tem um muda o quê nome. de comportamento aí, de ajuste de comportamento, né? O que pode afastar esse bebê dessa família, né? No sentido de conexão com a necessidade. E a ideia é que tem profissionais que, opa, nossa, eu fiz tanto isso com tantas famílias, né? E agora eu tô no outro lado. E a ideia é, ok, você ajudou muitas famílias naquele momento, daquele jeito. Gente, a gente não vai criar uma criança sem traumas, né? Perfeito, 100%, comida orgânica, sono perfeito, até porque o mundo não é perfeito. O mundo é impermanente, tudo é impermanente. Então, a nossa criança tá. Você manda a sua criança para a escola, né? Na hora que você pega ela, ela já é outra, né? Já mudou. É de manhã, a gente muda, a nossa terra tá girando, enfim, né? Se a gente for entrar por isso, são muitas Ficaria o dia coisas que inteiro. a gente pode olhar nisso. Né? Então a ideia é justamente isso que você falou, às vezes uma criança que dorme a noite toda, né, ela está em privação de sono, gerando questões de saúde, comportamento, dificuldade de aprendizagem, uma série de coisas, porque ela está em privação do sono de qualidade, ela só não chama, né? E não é consciente ela não chamar. É igual, né? A gente pensa, então ela sabe manipular, porque ela fala, já que meu pai e minha mãe não vêm, igual o meu celular entrou no modo pouca energia aqui. É economia de energia. É, É isso. perfeito, perfeito. Ana, você acha que a gente consegue responder umas perguntinhas? Na Entrou no modo de energia aqui o meu celular. Eu não sei se ele vai começar a falhar mais, Tá. né? Podemos seguir. Se ficar A gente tá enroscado, acabando a a live gente hoje, acabou marca o a nosso parte tempo. 2. Eu estou super disponível. Se vocês também quiserem, fico disponível. Nossa, eu já quero, eu já quero. Vamos Bom, lá. vamos vendo até onde a gente vai aqui. A gente tem mais uns 6 minutinhos aí de live. Perfeito. E aí, vamos ver. Vou subir aqui. Ó, minha bebê tem 3 meses e a rotina dela está ok. As sonecas também. Começa o sono noturno às 19 e acorda de 2. Eu acho que ela quer dizer de 2 em 2 horas. Tá. Perfeito. Aqui, ó, de 2 em 2 horas. Normal para a idade? Tá. 3 meses é o que a gente falou, né? O período de esterogestação não é um nível cravado, né? Fez 3 meses, pronto, parou a esterogestação? Não. É um Uhum. processo. Então a gente considera, né, que a sua bebê, ela tá nesse comecinho de vida, né? Então, primeiro, as sonecas ao longo do dia nessa fase costumam ser inconstantes, ainda não tem um certo padrão, né? Então, às vezes ela precisa de auxílio para reesticar o ciclinho de sono, né? Ela precisa de muito contato. Então, pode ser que essas sonequinhas não estejam tão reparadoras, mas se ela acorda, mama e volta a dormir, acorda, mama, volta a dormir, pode ser, tá, que esteja ok, que ela esteja precisando daquilo que a gente falou, do seu contato, ou até mesmo da parte de alimentação, com certeza, tá? Então, é sempre observar como que tá isso para vocês,
né? E às vezes pode ser que a gente possa facilitar o seu dia a dia, mãe, né? Que eu não vi seu nome, às vezes dormindo junto com essa bebê, se você amamenta, né, no peito, né, dormindo, deitando junto com ela para facilitar esse deslocamento. A gente sempre vai olhando para tudo, mas para essa faixa etária é aquilo que a gente falou. Ela esticando 2 horas. Pode estar ok, depende sempre de como ela acorda, né? Ela acorda, mama, volta a dormir, acorda, te vê, volta a dormir. Tá tudo bem, tá? Então é Mas no acompanhando caso, mesmo. mais pontos para você poder Exato, saber se de fato daria ok, né? exato. Aí tem uma pergunta aqui, o bebê chorando no berço e a mamãe do lado acalmando. Acho que ela quer dizer se, não sei se seria um treinamento do sono, isso? Então, Ela talvez, quer né? dizer, A gente tem que olhar para isso, né? O quanto você, mãe, tá tudo bem para você, para o seu coração de mãe, ver o bebê chorando sem você pegar, tá? Então, assim, na nossa ótica de educador integrativo de sono, você tá gerando um estresse a mais para esse bebê, né? Deixar ele chorando, 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 né? Porque às vezes ele tá precisando de contato, principalmente os bebês, né? Que tem a característica sensorial do tato. Às vezes ele tá precisando de tato, de contato, né? Então você está lá, mas o que ele precisa é o seu colo, o seu cheiro, o seu batimento cardíaco. E lá no berço, você aqui, pertinho, pertinho, eu tô aqui, né? E ali não. Então vai gerando um ciclo de estresse. O estresse, né, tá acontecendo. Estresse, gente, estresse é natural, normal, esperado, né? Na nossa vida como um todo, a gente tem um estresse, algo que nos frustra, nos estressa. A gente tem um acolhimento, tem uma adaptabilidade e vida normal. Agora, se esse estresse começa a ser tóxico, né? Ele você não é acolhido, você não tem aquilo que você precisa, isso começa a gerar um ciclo, né, de falta de adaptabilidade, né? Aí impacta na resiliência dessa criança e tudo mais. Então, você acolher esse bebê, você estar lá, a que ponto? Aí é uma reflexão, né? A que ponto você realmente está acolhendo, entendeu? Então, é importante a gente olhar para isso, na minha ótica. tá. Aí tem uma aqui que a bebê tem 3 meses e desperta até com a luz da câmera. Eles tiveram que colocar fita isolante. Perfeito. É isso. É isso, Pode mesmo, exatamente. o bebê mais Exata. E assim, incomodar mais isso é até com isso. mais comum um bebê que se é, entretenha com a luz da câmera do que o que não se entretém. Então, mãe, né, você não é a única, porque isso é muito forte para a criança. A criança é muito sensível, né? Às vezes um cheiro, por isso que até tem ideias assim da mãe não usar nem perfume, né? Principalmente nos primeiros dias, porque o cheiro da mãe, às vezes a gente não sente. Mas o bebê sente, ele é muito sensível. Então, perfeito o que você fez. O ajuste do ambiente é algo essencial e crucial para todas as famílias, né? Então, é uma luzinha de LED da babá, do ar-condicionado, né? Às vezes qualquer coisinha que tenha, isso sim pode impactar. Não é que isso vai acordar a criança. Isso vai lembrar, gerar, vai trazer o microdespertar natural dessa criança, vai acontecer, e ela vai às vezes, se conectar com aquilo e se perder do ciclo de sono. E aí ela vai ficar muito tempo acordada e vai solicitar. Então, perfeito. Fita isolante nas luzinhas de LED, isso é muito bom. Perfeito. Bom, Ana, tem mais perguntas aqui, mas eu acho que a gente não. O que a gente pode fazer? Talvez eu te mandar e você responder nos seus stories. Perfeito, Então, perfeito, é. Então aí perfeito, daí o pessoal já vai lá no perfil da Ana, já começa a seguir a Ana. E aí eu perfeito. posso encaminhar as dúvidas para ela e ela responde lá pelos stories. Né? Perfeito, Acho que pode ser para que isso fique mais rápido, né? Porque a gente sabe, né, uma dúvida de sono, a gente tá com urgência, né? É para ontem, é questão de saúde pública mesmo, a saúde mental materna da família,
né? E toda a saúde do bebê. Então, eu entendo. Então, fico super à disposição, sim, né, de vocês irem. Quem não mandou sua pergunta aqui, mas tem alguma dúvida de sono, manda lá no meu direct, tá? Que eu vou Abre respondendo uma caixinha lá hoje, Ana. Isso, vou abrir Já abre caixinha também, tá? Mas fique à vontade, se tiver caixinha ou não aberta, me procurem, porque o meu objetivo é atuar na melhora do sono de qualidade, né? No bem-estar familiar, na qualidade de vida de vocês, tá? Tanto da criança como da família, né? Eu amo viver em família, para mim é o meu movimento, meu propósito. Então, transbordar isso, nossa, me nutre também, além de nutrir vocês. Tá bom? Então, e fico à disposição, Nayane, também super agradeço o espaço, as perguntas, né, as conduções de quem estava aqui também com a gente até agora. E fiquem à vontade, né, para quem está vendo a gravação também, né, tirar dúvidas lá. E fico à disposição para uma parte 2, para qualquer coisa aí que eu puder agregar também, né, no seu atendimento, viu, querida? Muito obrigada, foi assim, incrível, incrível. Que todo mundo possa encaminhem, pessoal, para outras mães, para outras famílias, porque tem informações riquíssimas aqui que eu nunca vi em nenhum outro Instagram sobre sono. Então, assim, assistam e compartilhem. E outra coisa, a gente falou muito sobre bebês, né? Então, eu já quero combinar um parte 2 para a gente falar até um pouquinho mais dos maiores. Que Vamos. eu acho que vai ser bacana também para as mamães dos maiores aí, Com né? certeza. E depois a gente Muito, chega na muito. adolescência. Exato. Parte 3. Tá ótimo. Muito, muito, muito obrigada, viu? Ah, eu também Foi um prazer agradeço. ter você aqui. Agradeço e agradeço a paciência de vocês, com essa minha voz, com essa minha tosse. Mas, né, a vida é assim, né? Não tem jeito, é seguir. Exatamente. Tá bom? Muito Grande beijo e obrigada, abraço para melhor pra você. todas. E Obrigada. tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo. Beijão.